Boa noite. Preciso deixar marcado aqui que cristianismo é Cristo. Não existe cristianismo sem um relacionamento pessoal com Deus vivo. Na verdade, isso é a grande maravilha da religação com Deus. Essa proximidade com o Criador, essa possibilidade de eu falar com Deus vivo. Só que o que acontece é que depois que nós começamos a nos relacionar com Deus, depois que nós encontramos o Senhor, depois que nascemos de novo, passamos a ter uma vida nova com Cristo, o que acontece? Nos acostumamos e de alguma maneira desenvolvemos truques, desenvolvemos recursos, liturgias, orações padrão, alguma decoreba de um salmo ou talvez de um outro texto, e vamos nos tornando superficiais, vamos nos tornando sofisticados no conhecimento e perdemos o que há de mais essencial, que é o relacionamento com Deus. Lembra que quando você se converteu, era gostoso se relacionar com Deus. Imagina isso. De repente eu descubro que o Deus vivo, que o Deus do universo, que o formador do céu e da terra é meu Pai. Eu começo então a experimentar aqueles momentos indizíveis, nos quais parece que toda a sala, todo o quarto, todo o ambiente está eletrizado e eu converso com o Deus vivo, com meu Pai, com o Todo-Poderoso. Eu aproveito cada minuto, cada segundo. As minhas orações às vezes são até engraçadas, porque eu sou recém-convertido, então eu falo umas questões diferentes, as pessoas acham graça. E com o tempo, sabe o que vai acontecendo? Eu vou me especializando, eu vou me sofisticando, eu vou ficando artificial e eu começo a desenvolver elementos que não são necessariamente elementos genuínos de um relacionamento com Cristo, mas são elementos artificiais, litúrgicos. E quando isso acontece, a gente começa a viver o pior, que é a religiosidade. Eu não sei se você já sabe como que funciona isso. Você começa bem e daqui a pouco você não está tão bem. Você começa no espírito e daqui a pouco você se aperfeiçoa na carne. Você começa com prazer e você se aperfeiçoa com o tédio, com o sofrimento, forçando uma barra. O que acontece? Repara que essa passagem é muito sutil e normalmente a igreja ela tanto é um lugar de oásis, um lugar de recarregar as baterias, um lugar em que várias brasas estão ali eu posso me encontrar com Deus, mas ela também é um lugar artificial. Ela também é um lugar de atos, de palavras, muitas vezes sem significado profundo. O que acontece? Aquele relacionamento vira uma regrinha. Quando a gente chega na igreja, a gente aprende que precisa fazer devocional, que precisamos tirar o nosso tempo com Deus. E com o tempo, essa devocional, ela começa a sofrer, ela começa a decrescer, ela começa a minguar, começa a perder o seu sentido original. Devocional, podemos resumir em ler as Escrituras e orar e falar com Deus. Então eu vou classificar aqui 3 tipos de devocional. A devocional inexistente, quando a pessoa parou, desistiu. A devocional inconsistente, que é a devocional da religiosidade, e a devocional relacional. A primeira devocional, a inexistente, ela pode ser inexistente por 2 razões. Primeira razão, desistir de fazer devocional porque não tenho tempo de parar, ok? Eu sou muito agitado, eu sou como a Marta, daquela figura de Lucas 10,
eu preciso resolver isso, se eu não agir, nada vai acontecer, eu corro para cá, eu corro para lá, eu sou inquieto por natureza e eu não consigo, eu não tenho tempo de parar para orar. Essa é a devocional inexistente. Existe um outro tipo de devocional inexistente que é causada pela estafa espiritual. A pessoa começou bem e ela falou assim, mas eu quero me aproximar mais de Deus. E a pessoa fala, se você quer se aproximar mais de Deus, você só pode orar de joelho. Aí a pessoa que orava de qualquer jeito, inclusive de joelho, coloca na cabeça, não, eu preciso orar, só posso orar de joelho. E a pessoa fala assim, se você quer realmente fazer a sua devocional, você tem que ler 2 capítulos antes e 2 capítulos depois. Falar, então eu tenho que orar de joelho, ler 2 capítulos antes e 2 capítulos depois. E ela vai juntando para si tantas regras que normalmente são vazias, de como ela tem que fazer um jejum disso, tem que estar em tal lugar, tal hora, de tal maneira, e aquilo vai ficando tão cercado de problemas artificiais que a pessoa entra na exaustão e para de orar. Então, a devocional inexistente ela pode ser causada por um extremo da correria e por outro extremo da exaustão. É quando a pessoa desistiu de fazer e não faz mais. Existe a devocional inconsistente. Me permita aqui dizer que eu acho que é a grande maioria. Qual é a devocional inconsistente? É a devocional que você para, você lê a Bíblia, você ora, mas não aconteceu nada. Você leu a Bíblia e você, enquanto passava os olhos por aquele texto, a sua cabeça estava pensando no que você ia fazer daqui a 1 hora. Enquanto você orava, os seus lábios faziam uma oração, mas a sua mente estava pensando outra coisa. Terminado aquele período de devocional inconsistente, é como se eu dissesse para mim mesmo, bom, já fiz a minha parte com Deus, agora Ele me abençoa a fazer o que eu tenho que fazer. Vê como funciona? O centro é o eu. Eu bati o meu cartão com Deus, agora Ele me abençoa e eu faço o meu trabalho que eu tenho que fazer. Todas essas 2 devocionais, elas não saciam a alma. Elas não são cristianismo. Lembra que eu falei no começo? Cristianismo é Cristo. Se não tem Cristo no teu cristianismo, você tem uma religiosidade morta, uma religiosidade estéril, uma religiosidade cruel, dura. Porque aqui entre nós, gente, religião é muito chato. Agora, Jesus é muito agradável. Então, eu gostaria de falar agora, já falamos da devocional inexistente e da devocional inconsistente. Essas 2 não trazem vida para a alma. E eu quero falar da devocional relacional. É aquele momento em que você descobre que não basta parar para orar, que não basta necessariamente ler um texto, que não basta ir num culto, se bem que tudo isso seja bom, viu, gente? Mas a motivação real do coração é encontrar-se com uma pessoa. Quando eu me aproximo do texto sagrado, eu preciso me aproximar desse texto como quem deseja encontrar uma pessoa. Quando eu dobro o meu joelho para orar, eu preciso dobrar o meu joelho para reverenciar uma pessoa, o Deus vivo. E eu encontrei há pouco tempo, nos Salmos, um oásis para mim. Porque eu acho que eu mesmo sou desses que já montei várias estruturas de como orar, sabe? Para você orar, você tem que orar assim. Você tem que começar falando com Deus, depois você olha para o Senhor, você se abastece com a majestade dele, depois você pede pela obra, e você vem por último, e eu montei tantas coisas, e de repente era tão difícil orar. Por que está tão difícil orar, Senhor? Era tão fácil no começo, eu ajoelhava e parecia que o céu estava do meu lado, e de repente eu criei tantos artifícios que me afastaram de Deus. Eu encontrei, gente, um texto que me ensina
como que o salmista orava. Diz assim, Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava eu em multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Misás. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Às vezes eu penso, se o salmista fizesse uma oração dessa, na igreja, talvez alguém dissesse para ele, rapaz, essa sua oração aí não é de Deus, não. Você está choramingando muito, está reclamando, está murmurando para Deus. Tem que fazer uma oração de poder, uma oração de vitória. Gente, oração não tem tanta regra. Oração é conversa. É você falar com Deus, abrir o teu coração para Ele. Deixa eu te contar, Deus já sabe o que está aí dentro do seu coração. Você só externaliza, você só coloca, você só transforma em uma conversa. Mas Ele já sabe, Ele é Deus. Ele não espera que você faça uma oração polida, com a voz embargada. Oh, glorioso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, Ele quer ouvir o que está no teu coração. O que está aí? Está doendo? O que está acontecendo? E o salmista, esse cara conhecia Deus. Repara como ele começa. Ele começa com uma figura. Eu queria que a gente viajasse nessa figura. Vamos imaginar aqui sertão nordestino? Vamos imaginar um deserto, um lugar árido, sem água? E olha como ele começa. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então vamos pensar. A corça, um antílope, está no meio do deserto, morrendo de sede. Cada célula do corpo dela está desidratada, está precisando de água. Se ela não tomar água rapidamente, ela não vai suportar. E parece que Deus coloca um GPS dentro das corças, porque mesmo lá no meio do nada, de algum jeito, ela cheira, ela percebe e ela vai na direção das águas. E Davi usa essa figura de linguagem. Ele fala, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim como todo ser dela precisa desesperadamente de água, assim a minha alma tem sede de ti. Às vezes a gente custa entender isso, que a sede, a fome, o vazio, a falta da nossa alma é de fato por Deus.
Se a tua alma tivesse célula, cada célula da tua alma estaria suspirando pela presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Mas não é sede de religião. Não é sede de uma oração superficial. Não é sede de ler um salminho e você está pensando em outra coisa. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É uma pessoa. É uma pessoa. A minha alma tem sede dessa pessoa. Que pessoa é essa? Eu não sei explicar. Como é que é esse Deus? Eu não sei. Eu sei que ele é uma pessoa. Eu sei que ele é responsável por tudo que existe. Eu sei que para ele o universo é pequeno, cabe na palma da mão dele. Eu sei que ele conhece quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Eu sei que ele sabe o passarinho que acabou de morrer ali na esquina. Ele sabe, eu não sei como. Agora, eu sei também que esse Deus, ele se relaciona comigo. E aí vem a seguinte exclamação: quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi entendeu, eu tenho sede de Deus. O que minha alma precisa? De Deus. Isso a gente precisa deixar claro. A gente não precisa de dinheiro, de mais dinheiro. A gente não precisa de encher a barriga. A gente não precisa de trocar de carro. A gente não precisa de uma roupa nova. A gente não precisa de ver um novo filme. A gente não precisa do celular mais recente. Não é isso que vai preencher a alma. A minha alma tem sede de Deus. Isso tem que cair a ficha. E é isso que precisamos. Agora, depois ele fala: as minhas lágrimas têm sido meu alimento noite e dia. Quando dizem, onde está o teu Deus? É engraçado que enquanto você não sofre, você não entende salmos. O que dói mais não é o ímpio vir te confrontar, te falar desaforo, ele é ímpio, qual o problema? Agora aquele que subia contigo ao culto é justamente quem te julga e fala: ué, não era pastor? Não era diácono? Não era obreiro? Está aí chorando? Onde está o seu Deus? Quem é você? Ué, agora? Está gemendo? E dói, dilacera. Mas olha que legal. O salmista não é super crente. Ele não fica fazendo uma cena para Deus. Ele abre o coração para Deus e fala: as minhas lágrimas têm sido meu alimento noite e dia, enquanto me diz: onde está o seu Deus? E aí, no 5, ele faz algo que eu acho que nós muitas vezes não fazemos. É o Salmo 42. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Repara que o salmista entra num processo de tentar responder à sua própria dor. E uma maneira de você permitir que Deus fale com isso é nomeando os seus sentimentos. Dê nome a eles. Gente, isso aqui tem cara de sentimento de quem está sendo injustiçado. Isso tem cara de medo. Isso aqui é angústia. Senhor, estou angustiado. Senhor, estou me sentindo traído. Senhor, estou me sentindo abandonado. E nesse processo de colocar para fora, ele mesmo se pergunta: por que estás abatida? Por que você está perturbado? Olha que legal, ele fala assim: espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Mesmo sentindo dor, Ele sabe quem é o Deus dele. Ele sabe quem é e Ele sabe o que o Deus dele tem feito. Ele sabe dizer quem é o Deus dele, o Deus da minha vida, que Ele fala. Isso é muito forte. O Deus da minha vida, meu auxílio. E Ele sabe o que Deus tem feito por ele. Ele olha para trás e fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele fala: até aqui o Senhor nunca falhou, não vai ser agora que vai falhar. Isso não quer dizer que eu não possa sofrer. Eu sofro
mas eu olho e digo, meu Deus, meu auxílio e Deus meu. Não há problema nenhum em sofrer. Não há problema nenhum em abrir o coração para Deus. Qual a diferença? É que eu não me desespero. Por quê? Porque eu creio em Deus. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E aqui, quer ver? No 7 ele diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Tem os outros que falam mal dele, tem as circunstâncias que estão difíceis, mas em última instância, quem é o responsável? Segundo o salmista. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O Senhor é soberano. Não é o diabo que me bate. Não são os outros que me injustiçam somente. Não é o mundo só que está caído. Por trás de tudo isso, tem a soberana mão de Deus, que me ama, que me protege. Então não tem problema nenhum eu dizer, todas as tuas ondas me atingiram. O Senhor está permitindo. O Senhor está no controle. Deus não se surpreende, Deus não se desespera, Deus não cochila. Ele sabe o que está acontecendo com a gente. E o salmista sabe disso. Ele sabe quem está no controle de tudo. É engraçado. A figura aqui, gente, eu não sei se vocês já foram na praia, mas às vezes você entra no mar e o mar tem períodos, né? Ele tem um período de calmaria, em que as ondas estão bem pequenininhas, daqui a pouco vem a sequência de ondas, até que vem a maior onda de todas, que a gente chama de rainha, e depois volta para a calmaria. São ciclos. E às vezes entramos no mar na calmaria, e daqui a pouco surge uma onda lá atrás, vai começar a série. Só que como você está um pouco no raso, você tem que nadar para pegar aquela onda. Se a onda começa muito lá atrás, você toma ela na cabeça. Quando ela vem, você afunda, mas dependendo do tamanho da onda, amigo, a água fica espumosa, você não consegue nadar, ok? Ela te joga para baixo, quilos de água, você não consegue respirar. Quando você consegue tomar o ar, tem outra vindo. É o começo da série. E você toma várias na cabeça. E se você não tomar cuidado, você morre afogado, dependendo do mar. Montamos a cena? Todas as tuas vagas passaram sobre mim. A sensação do salmista é essa. A vida está difícil para ele. É uma atrás da outra. Pau, 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 de todas as áreas. E ele fala para Deus. Deus, está difícil. Deus se explica? Deus se desculpa? Nunca. Ele não precisa. Mas o salmista fala assim, ó. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Repara que no meio de tudo, no meio da aflição, no meio da luta, você pode clamar a Deus. Você pode dizer como você se sente. Você pode se apresentar a Ele. E você pode sim dizer, Deus está doendo. E ele finaliza com 11 e diz assim, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, a Ele. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, precisamos voltar a ter um tempo devocional relacional. Falamos aqui no começo que temos às vezes, um devocional inexistente. Desistimos de fazer. Às vezes por causa da correria, às vezes por causa da estafa espiritual. Desistimos de tantas complicações, de tantas disciplinas loucas, ou então achamos que não temos tempo. Às vezes fazemos uma devocional rasa, religiosa, só para bater tabela, só para bater o cartão, cumprir tabela. Mas o que nós precisamos é vida com Deus.
Somente quando eu tiver relacionamento com Cristo, eu tenho cristianismo. Sem Cristo, não há cristianismo. Até a próxima.